Querido amigo, estamos retornando hoje ao estudo do livro de Gênesis e vamos recomeçar no capítulo 2, lembrando os versículos 1, 2 e 3. Esses versículos afirmam que Deus, ao terminar de criar os céus e a terra e todo o seu exército, Ele, o Senhor, descansou no sétimo dia e o abençoou e o santificou. Veja essas palavras: porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Essas são afirmações importantes e é necessário sabermos que o verbo descansar aqui significa cessar ou então terminar. Desse verbo vem a palavra Shabat, que transliterado para o português significa sábado ou dia de repouso. Portanto, quer dizer que Deus descansou não significa que ele estava cansado ou que ele parou de agir, mas sim que ele considerou a sua obra toda bem-sucedida e assim finalizou-a. Temos que entender também a questão da santificação do sétimo dia, da bênção do sétimo dia, do dia de descanso. A intenção de Deus era o bem do ser humano. O sábado foi instituído por Deus para ser um dia de descanso e de celebração especial do concerto, da aliança. Esse dia é santificado no sentido de que todos os que observam seu verdadeiro objetivo desfrutam as bênçãos divinas decorrentes dessa obediência. Mas vamos voltar um pouquinho mais. Olha, preste atenção, eu gostaria que você acompanhasse comigo e você certamente percebeu que nos 5 primeiros dias da criação, Deus tinha feito uma criação parcial. Possivelmente esse universo no qual vivemos tem existido já por bilhões de anos e, como já mencionamos, teria ocorrido algo que o abalou totalmente, deixando até, pelo menos a Terra, numa forma de caos, isso é, sem forma e vazia, conforme o início do versículo 2. Assim, foi necessário que Deus fizesse uma espécie de recriação, atuando através do seu Espírito Santo, que se movia ou pairava sobre as águas. Deus fez uma nova criação e o homem foi criado por Deus no 6º dia dessa recriação. Mas quando lemos o versículo 4 do capítulo 2, veja só, são essas palavras: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Aqui nós temos uma referência à Gênese, isso é, à origem dos céus e da terra. Esse é um livro dos começos, é o livro de Gênesis. Por isso, essa palavra Gênese, que quer dizer formação, constituição, origem, é que aparece como título desse livro. Lemos então em seguida, no versículo 5, as seguintes palavras: não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. E o versículo 6 nos diz o seguinte: mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Prezado amigo, podemos constatar que essa neblina que regava a terra já ocorria antes do homem existir. Assim podemos perceber o propósito de Deus na narrativa do capítulo 1. Podemos entender por que, nos primeiros dias da criação, foram criados, veja só, no primeiro dia, o dia e a noite. No segundo dia, os céus e os mares. No terceiro dia, a terra seca e a vegetação. No quarto dia, o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, os pássaros e os peixes. E no sexto dia, os animais terrestres e o ser humano. Então eu faço uma pergunta para você. O que é que a Bíblia relata no capítulo 1? Pense um pouquinho. Eu vou repetir a pergunta. O que é que a Bíblia relata no capítulo 1? Qual seria a resposta correta? Essa é uma pergunta importante. O que é que a Bíblia relata, então, no capítulo 1? Qual será essa resposta? Olha, nós podemos entender com segurança que a narrativa bíblica nos mostra que Deus estava preparando um lar para o homem, que ele criaria no último dia, no 6º dia. E agora, no capítulo 2, nós temos o relato de Deus
criar e colocar o homem no lugar em que ele havia preparado para ele. Eis aqui uma das coisas mais notáveis nessa primeira parte do capítulo 1 do livro de Gênesis, do capítulo 1 e do capítulo 2 do livro de Gênesis. Na verdade, amigo, nós vamos voltar ao assunto central desse capítulo, isso é, a criação do homem, ou o método usado por Deus para a criação do homem. No versículo 7, lemos o seguinte: Então formou o Senhor, Deus, ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. No capítulo 1, vemos que sem matéria Deus criou tudo do nada. O mundo veio a existir daquilo que não havia. É o que lemos nos versículos do capítulo 1, que em resumo dizem o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra a partir do que não existia. Do nada veio a vida. Você se lembra que vimos no capítulo 1, no versículo 21, Deus criando no quinto dia os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies? Então, Deus criou a vida animal. Agora, no versículo 26 do capítulo 1, Deus cria o homem. Não há aqui nenhuma referência à transição ou à evolução do animal para o ser humano. Não existe tal ligação. Quando voltamos ao versículo 7 agora do capítulo 2, que já lemos, encontramos o método usado por Deus para a criação do homem. Mas, mesmo aqui, sentimos-nos limitados pelo pouco que Deus nos diz sobre esse assunto. Deus formou o homem do pó da terra. É interessante notarmos que na constituição do nosso organismo encontramos uns 15 ou 16 elementos químicos. Esses elementos químicos são originários da terra. O homem foi formado do pó da terra, no seu aspecto físico. Se os cientistas apanhassem um homem e procurassem separar todos esses elementos químicos de que ele é composto, o homem custaria relativamente muito pouco. Fisicamente, nós valemos pouco. No seu aspecto físico, o ser humano vale pouco. Fisicamente, ele é pó e em pó se tornará. Mas ele tem um outro elemento sobre o qual nós vamos falar, que é o espírito. Que quando o pó volta ao pó, o espírito humano volta a Deus, de onde ele veio. Veja, por exemplo, as palavras do salmista no Salmo 146, versículo 4, e em Eclesiastes 12, 7. Por que o homem tem esse espírito? Ora, porque Deus soprou nas suas narinas o fôlego da vida e tornou o homem alma vivente. Deus soprou no homem alma vivente. Então Deus deu ao homem vida física ou fisiológica e depois lhe deu vida espiritual. E com essa vida espiritual, Deus possibilitou ao ser humano relacionar-se com ele como Criador. O ser humano tem a capacidade de se comunicar com Deus, o seu Criador. O homem tem essa capacidade no seu ser. Isso não se dá no aspecto físico, mas no aspecto espiritual. Pois, afinal, conforme João 4,24, Deus é Espírito. É isso que torna o homem diferente de qualquer outra criatura que podemos encontrar nesse grande universo criado por Deus. Ao observarmos todos esses aspectos, fica mais uma vez evidente que não se tem a mínima possibilidade de se sustentar a teoria da evolução na criação do homem. Não é possível admitir, mesmo como querem os evolucionistas teístas, que o ser humano chegou a tal ponto de desenvolvimento que o faz capaz de relacionar-se com Deus através da evolução. Olha, nós não cremos que nenhuma forma de evolução pode levar o homem a ser o que é. Trouxe o homem a ser o que é. O homem é um ser consciente, é uma pessoa espiritual que pode relacionar-se com o Deus Criador, que é Espírito. A evolução, pois, tem dificuldade em defender-se diante das precariedades das suas provas, da falta de evidências, de consistência, e especialmente à luz da palavra de Deus. É muito mais fácil o homem apanhar
uns ossos de um ser humano e compará-lo com ossos de um antropóide, apresentando-o como elo, mas pode haver grande semelhança entre eles, mas há uma grande diferença, ao mesmo tempo, quando se analisa profundamente esses elementos. Há uma certa semelhança, porque são criaturas que viveram no mesmo mundo em que vivemos. Mas há certas formas ósseas que podem ser semelhantes, mas as diferenças são maiores, são muito grandes, são mais diferenças do que semelhanças. O homem é uma criatura diferente. Deus soprou nas suas narinas o fôlego da vida. O homem tornou-se uma alma vivente. O homem foi feito de um modo espantoso e muito maravilhoso. É isso que devemos ter sempre em nossas mentes. Querido amigo, estamos chegando já no meio do nosso programa, na parte final, e vamos caminhando agora, olhando para o versículo 8. Estamos lendo o capítulo 2, versículo 8. E diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Não é possível dizer com precisão, nós não conseguimos perceber exatamente onde estaria localizado o Jardim do Éden, porque embora possamos dizer que fica nos vales dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, os rios Pison e Gion, mencionados também nos versículos 11 e 13, eles não conseguem atualmente ser localizados ou identificados. Esse Jardim do Éden, cujo significado em hebraico é Jardim das Delícias, originalmente ocupava esse vale, que era um lugar muito fértil, como ainda ele é hoje. É a parte crescente do verde, do crescente fértil daquela região. Agora, quando a gente olha para o versículo 9, nós lemos as seguintes palavras: Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui temos algumas árvores incomuns. Especificamente, elas são mencionadas aqui. Temos, por exemplo, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha, não podemos explicar muito bem a respeito delas, porque elas não existem mais em nosso redor. Elas foram tiradas de cena. Mas vemos que eram árvores agradáveis à vista, boas para o alimento. Elas eram belas e tinham seu lado prático. Eram boas para a alimentação do ser humano criado. Sobre a árvore da vida, podemos entendê-la como uma árvore associada à concessão da vida, isto é, cujos frutos dão vida. Essa árvore, ela é citada novamente em Apocalipse 2, versículo 7, na carta de Jesus à igreja de Éfeso. Jesus ali promete que aquele que ouvir as suas palavras seria o vencedor e poderia comer do fruto da árvore da vida. Mas ela é também citada em Apocalipse 22, 2, no último capítulo da Bíblia, no relato da visão da Nova Jerusalém, na qual, no meio da sua praça, de um lado e de outro do rio da água da vida, está a árvore da vida, produzindo 12 frutos, um a cada mês, cujas folhas servem para a cura das nações. É interessantíssima essa árvore. No versículo 14 de Apocalipse 22, há a bem-aventurança para os salvos que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E eles têm direito ao fruto da árvore da vida. Agora, sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, podemos entender o seu significado como sendo a possibilidade do ser humano fazer escolhas, ser o responsável por tomar decisões, isto é, essa árvore do conhecimento do bem e do mal indica que o homem tem autonomia, indica a possibilidade do homem se autogovernar, uma independência dada por Deus ao ser humano. O Jardim do Éden deve ter sido realmente um lugar muito especial. Se você tiver criatividade, pense um pouco e imagine o Senhor criando esse jardim tão maravilhoso e colocando o ser humano ali para desfrutar de toda a obra da criação. Nos versículos 10 a 15 lemos o seguinte:
e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto rio é o rio Eufrates. E tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim para o cultivar e o guardar. Deus colocou o homem no jardim para que tivesse domínio sobre ele, e o cultivasse e o guardasse. Mas Deus também deu uma ordem ao ser humano. No versículo 16 e 17, nós encontramos as seguintes palavras: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A intenção original de Deus não foi que o homem morresse, mas ele foi posto num teste. Isso nos lembra sempre que somos um ser livre, mas esse privilégio cria também uma grande responsabilidade. Essa é a verdade sobre o ser humano. Adão e Eva estavam diante de uma grande prova. A questão era se eles iriam ou não obedecerem. É bem possível que ela fosse a mais bonita árvore e a que produzisse o melhor fruto do jardim. Mas essa era uma prova de obediência. No dia em que comessem, morreriam. E, de fato, o homem morreu. Estamos caminhando para o fim do nosso programa, mas é importante que você ainda perceba mais algumas afirmações, mais alguns detalhes com relação a esse texto bíblico. Ora, diante dessa afirmação de que o homem morreu, é importante lembrarmos os 3 elementos com os quais o homem foi formado. Adão não morreu fisicamente até que chegasse a idade de 900 anos. Mas Deus disse: no dia em que dessa árvore comeres, certamente morrerás. Mas olha, nós precisamos entender que morte significa separação. E assim, o homem foi separado de Deus no sentido espiritual, no dia em que ele comeu da árvore. No mesmo instante em que desobedeceu, ele ficou separado de Deus. Disso você pode estar convicto. Eu também sou convicto dessa verdade. E no versículo 18, então, nós lemos o seguinte: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O homem sozinho no jardim, por um certo período de tempo, ele percebeu que estava incompleto. Percebeu que necessitava de alguém mais. Ele precisava de uma companheira. No versículo 19, nós lemos o seguinte: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como ele lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos esses seres viventes, esse seria o nome deles. E o versículo 20 completa o seguinte, dizendo: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos, e para o homem, porém, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Adão deveria ser uma pessoa muito capacitada para dar nome a todos os animais, mas certamente ele sentia falta de uma companhia no seu nível, com quem ele pudesse se comunicar. Olha, Deus já havia percebido essa necessidade, e o texto sagrado, nos versículos 21 a 25, relata: então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta é afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois numa só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Querido amigo,
Sobre esse relato, é importante notarmos que Eva foi tirada de Adão, isso é, do lado de Adão. Um dos grandes autores comentaristas bíblicos, Matthew Henry, disse o seguinte: Deus não tomou a mulher da cabeça para ela não ser superior a Adão. Deus não formou a mulher dos seus pés para que ela não fosse inferior a ele. Mas Deus formou a mulher do seu lado para ela ser sua igual, para estar com ele. Foi exatamente esse o propósito de Deus. Os dois, homem e mulher, formam uma unidade. Os dois se completam e assim se constituiu, na verdade, o gênero humano. A mulher era auxiliadora e idônea companheira do ser humano, homem, criado por Deus. Assim, chegamos ao final do capítulo 2. Na verdade, o que fizemos até agora foi examinar o texto sagrado, que nos mostrou duas coisas. No capítulo 1, temos todo o processo da criação. Deus preparando o ambiente para colocar o ser humano. Todo mundo foi criado nos 5 dias da criação. No 6º dia, o clímax da criação, o ser humano foi criado. E no capítulo 2, nós encontramos os detalhes dessa criação do ser humano. Encontramos o ser humano sendo criado e, posteriormente, a complementação dessa criação com a criação da mulher. Portanto, temos aqui a obra da criação completamente efetuada pelo nosso Deus, numa prova de amor para conosco. Assim, querido amigo, nós terminamos o nosso estudo de hoje e queremos agradecer a Deus pelo seu amor. Acompanhe-nos em nosso próximo programa. Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br. Meu pecado sim expirou na cruz e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Realização Transmundial.